Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Imagino que esteja tudo bem. Para você que está assistindo aí esse vídeo pela primeira vez, eu sou o Samuel Castro. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, curte esse vídeo, comenta aí, deixe seus comentários aí embaixo. Tem sido muito abençoador para a minha vida, para o meu ministério, e isso dá um gás para a gente fazer mais vídeos, né? Hoje a gente vai meditar, como você viu no título aí, sobre como que eu posso dizer, esse termo atualizado aí da teologia da prosperidade, que é justamente o Evangelho Coach. Nesses últimos dias, eu não sei se vocês também têm se perguntado sobre esse tema e tudo mais. Nas rodas de amigos aí, eu tenho alguns amigos que a gente fala sobre teologia e foi apontado esse tema, foi um tema que foi levantado, né, sobre a questão do Evangelho Coach. E aí, Samu, o que você acha? Vamos colocar aqui na mesa, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para a gente entrar num caminho esclarecedor, e também a gente criou bagagem, né, para responder caso seja necessário. E veio aí, Deus colocou no meu coração para a gente falar sobre isso hoje, falar sobre essa questão do Evangelho Coach. E a gente vai meditar hoje sobre o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito lá. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres, para si mesmo, mestres para ajudarem eles nas suas problemáticas e criar teologias dentro disso. Eu já estou explicando um pouquinho do versículo, porque Paulo ele traz aqui para Timóteo, vocês vão ver diante do primeira carta enviada para Timóteo, e agora nessa segunda carta, Paulo está trabalhando a questão do ministério, né? E a questão da vida espiritual, do contato na caminhada de Timóteo com Cristo. E Paulo vai tirar esse capítulo 4 para falar sobre a questão da fidelidade a Deus e da diligência, como que deve ser a postura do servo de Deus, daquele que se encontra agora na presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque assim, Paulo vai deixar para a gente essa escrita no versículo 3, sobre a questão dos falsos mestres, os falsos profetas, homens que trariam supostas mensagens do Evangelho, que na verdade são totalmente negadas por Cristo. E sobre esse ponto, né, um Evangelho aí diferente, uma nova demonstração de uma boa nova aí, que é esse Evangelho Coach, a gente vai meditar em alguns pontos sobre isso e algumas frases. Já trouxe logo uma frase do Tim Keller hoje, para a gente pensar já de início, que fala o seguinte, olha: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem, porém o evangelho verdadeiro deixa as pessoas orgulhosas por aquilo que Cristo fez na cruz. A primeira problemática do Evangelho Coach é quando você coloca o homem no centro. Quando o homem está ali no centro e as mensagens são sempre frases de impacto para te impactar diretamente, é uma mensagem de autoajuda assim, nítida, sabe? Uma coisa que não produz vida, não é a mensagem de Cristo. Eu costumo dizer, eu até escrevi aqui a frase, eu falo o seguinte: o falso evangelho te priva da verdade, mostrando a você coisas que Cristo não mostraria e escondendo a mensagem transformadora, que é justamente arrependa-se. Eu costumo dizer isso porque a proposta do Evangelho, quando ela veio para mim, e eu tenho certeza que quando ela aconteceu na sua vida, ela foi uma proposta de transformação. E por muitas das vezes essa mensagem do Evangelho Coach não te coloca no ponto da transformação. Ela te deixa num campo onde você é um ponto fraco de Deus, que Deus ele está ali cuidando de você, ele está te mimando o tempo todo, ele é um Deus que ele atende às suas birras, ele é um Deus que entende aquilo que você faz até na ignorância. E irmãos, eu não estou tirando a questão da bondade de Deus da mesa aqui, do nosso diálogo. Eu estou tirando aqui a questão do coaching, no caso, né? Eu quero só fazer uma pontuação nesse vídeo também. Eu não tenho nada contra a profissão do coaching, tá? Eu tenho até alguns amigos que são coachings, mas a grande verdade é que eu vejo essa profissão bem encaixada no meio dos negócios, onde pega um funcionário que está com uma performance supostamente boa e faz ele virar um funcionário de alta performance, estabelecendo metas, com uma disciplina de estudo e uma série de coisas. Uma pessoa fazendo mentoria profissional da outra. Mentoria também na área, por exemplo, do esporte, onde um atleta ele está se desenvolvendo um pouquinho mal, ele não está evoluindo e tudo mais, ele contrata um coach, um cara que já tem um histórico ali na questão do esporte, onde ele precisa da contratação,
E você sabe, através de metas, através de uma série de pontos a serem focados no meio da caminhada, eles têm um alto desempenho e eles começam a gerar mais, produzir mais. Eu não julgo por isso. Eu não coloco essa profissão em descarte, pelo contrário. Eu até acho que quem trabalha nisso hoje é muito bem remunerado, né? As pessoas, pelo menos que oferecem esse tipo de serviço, também pedem uma certa remuneração um pouco alta. E é uma profissão que está em crescente aí. É meio que uma modinha do business aí. Mas o negócio, a grande verdade, é que o coaching, somado ao evangelho, misturado ao evangelho, não dá certo, irmãos. Quando você visa mentorias humanas e calcula isso com coisas espirituais, não dá, irmãos. Tudo que nós produzimos, o próprio Paulo vai falar sobre isso, que as nossas obras perante Deus são como trapos de imundícia. Não é que as nossas boas obras não são boas mesmo, não é que a gente não está fazendo uma ação que, tipo, nós entre nós como seres humanos, a gente olha um para o outro e fala assim, nossa, meu, Deus seja louvado por isso, cara. Que legal essa atitude sua, que legal essa postura sua com relação a essa problemática. Mas o que faz as nossas obras serem como trapo de imundícia diante de Deus é justamente a sujeira do pecado que agora está em nós. Independente se você é arminiano ou calvinista, o calvinista que diz que existe a depravação total, né? E a gente não vai entrar nesses méritos aqui depois. Se você quiser que eu fale sobre esses temas, a gente faça uma discussão, um debate, eu posso até trazer alguns amigos meus que se dizem adeptos desses dois pontos, deixei nos comentários. E é o seguinte, voltando ao assunto, independente se você é um desses dois, os dois entendem que existe uma depravação do ser humano, seja ela parcial ou total. O ser humano ele tem uma problemática na sua vida, que é justamente a questão do pecado. E não é por nós, irmãos. O que Cristo produziu na cruz não foi porque ele sentiu uma fraqueza ao ter nos criado, pelo contrário. A gente não sabe dos propósitos de Deus, eles estão bem além, eles estão além daquilo que nós entendemos e imaginamos. E isso é o que é fabuloso do Evangelho. Nós não entendemos. Nós agora, por incrível que pareça, nós falamos sobre algumas coisas, nós tentamos procurar discernimento dentro do que Cristo nos deixou, mas a grande verdade, a grande riqueza do Evangelho, ela ainda está por ser revelada também. Ela está sendo revelada hoje, aqui. Deus ele proporciona para a gente essa boa nova todos os dias, mas existe ainda uma outra realidade que nós ainda nem conhecemos. O grande ponto aqui a ser observado é que Deus ele proporciona para os seus filhos sim possibilidades de vencerem em muitas áreas, irmãos. Vocês pegam, por exemplo, Jó era o homem mais próspero dos seus dias. Por que Jó era tão próspero? Você pega, por exemplo, as próprias mulheres que ajudavam Jesus, os apóstolos no caso, né, depois de Cristo ter sido levado aos céus. Elas vendiam as suas fazendas, as suas posses e entregavam na casa do Senhor para que o evangelho crescesse, patrocinasse os eventos e tudo mais. Riquezas, bens, triunfo, Deus ele dá para o seu povo. Se você pegar toda a história da antiga aliança, Deus ele proporciona isso. Os salmos são louvores a Deus, só que existem salmos também que são mensagens diretas para o próximo. Você pega os salmos 46, os 72, é como se fosse um salmo que foi escrito para mim mesmo, para mim ler e entender que aquela mensagem é diretamente para mim. A mensagem do Evangelho é direta? Só que o propósito e o sumo do Evangelho, o centro do Evangelho não sou eu e também não é você, meu irmão. O centro do Evangelho é Cristo. Não foi por nós, é tudo sobre Ele, é tudo por Ele, é para Ele que Ele faz essas coisas. Cristo se entregou na cruz para agradar o Pai, e assim Ele o fez, e Ele recebeu um nome sobre todo nome. Foi por vontade soberana de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, Ele deu o seu próprio Filho em demonstração desse amor. Para a gente finalizar sobre essa questão do Evangelho Coach, como eu falei, a problemática é colocar o homem no centro, o antropocentrismo, e tirar Cristo do meio, que é cristocentrismo. Irmãos, não deixe com que essa suposta mensagem do Evangelho entre no seu coração como uma verdade absoluta. Eu tenho certeza que você gosta de ouvir coisas como: você vai vencer, essa chave que eu vou te passar agora, você vai usar e ela vai funcionar lá na frente. Irmão, você é o ponto fraco de Deus, você é o que quer que seja, sei lá, talvez traz muita alegria para o seu coração e você gosta muito.
Mas a grande mensagem do Evangelho é arrependa-se. Se coloque no lugar, irmãos, onde Cristo quer que você esteja. Não se coloque no lugar onde os homens querem que você esteja. Cristo, ele proporcionou isso para você. Cristo, ele fez isso para você, não foi por você. No caso, não é diretamente, ele propôs isso, só que foi para agradar primariamente o coração do Pai. Eu não quero tirar aqui também da nossa mesa o amor de Deus derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você é um amado de Deus, meu irmão. Eu sou um amado de Deus. Esse amor foi derramado sobre a nossa vida. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para falar sobre essa questão desse amor, desse evangelho que nos coloca no lugar onde nós somos pegos de uma forma que nos constrange, irmãos, porque nós não merecemos realmente. Nós não temos nenhum mérito em nós que possa ser exaltado diante de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei, eu nasci no berço evangélico, no caso, quando eu completei ali os meus 15 anos, eu tive um encontro assim com Cristo com relação ao arrependimento. Eu me encontrei com o pecado, eu vi ele ali, o pecado que me cercava, e eu falei assim, não, eu sou imperdoável. E aí foi quando eu entendi a morte de Cristo na cruz, que é através dele que eu recebo o perdão e tudo mais. E eu até falei assim na oração, falei, Deus, o que o Senhor viu em mim para me salvar? E foi nítido no meu coração a resposta, que foi justamente essa: eu não vi nada. Eu não tenho nada a ser observado em você que possa trazer brilho aos meus olhos, a não ser o valor da sua alma. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós não temos méritos a serem levantados, a não ser o mérito de Cristo na cruz da nossa vida. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração, que você receba essa questão. Essa é a sugestão do Evangelho. Irmão, leia a palavra, esteja sensível à voz de Deus, peça para que Deus te direcione nos seus estudos bíblicos, para que Ele te dê conhecimento para você não ser levado por essas supostas mensagens do Evangelho, que vem maquiada, vem de uma forma agradável, boa de se ouvir, vem com uma série de coisas que nos agradam, mas a grande verdade é que não é a mensagem de Cristo. A nossa oração é que Deus toque no coração desses mensageiros desse novo Evangelho e que façam com que eles se arrependam e cheguem à mensagem verdadeira do Evangelho, aos pontos principais do Evangelho, ao que deve ser observado e o que deve ser pregado por nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Isso dá uma bagagenzinha de conhecimento. Eu espero que tenha te abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós. E é isso. Um abraço para todos vocês e muito obrigado por todas as visualizações aí. Que Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz.